O assunto As Lavadeiras de Mossoró, ele surge para mim, não é, nas pesquisas que eu fazia para as aulas de literatura brasileira na universidade. Então, quando eu comecei a pesquisar sobre a poesia de Drummond, a obra de Drummond, eu acabo me lembrando que havia visto no Gazeta do Oeste um livro de Cândido Queiroz chamado Contos Plausíveis, onde existiam 2 contos intitulados Lavadeiras de Mossoró 1 e Lavadeiras de Mossoró 2. E esses contos, eles nunca saíram da minha cabeça e eu ficava esperando o momento em que na universidade, quando eu estivesse ministrando a disciplina de Literatura Brasileira 3, que eu pudesse falar disso para os meus alunos, porque até então não se falava sobre isso em Mossoró. Isso é mais ou menos nos anos 80 que eu estou falando, que eu me encontro com isso, né? Falar sobre o que significa existir enquanto uma mulher negra no semiárido potiguar, na cidade de Mossoró, que tem e partilha uma herança ancestral muito forte dessas mulheres negras que vieram antes de nós, é uma satisfação. As lavadeiras de Mossoró, cada uma tem sua pedra no rio. Cada pedra de bater é bem de família, passando de mãe a filha, de filha a neta, como vão passando as águas do tempo. As pedras têm um polimento que revela a atividade de muitos dias e muitas lavadeiras. Servem de espelho às suas donas, e suas formas diferentes também correspondem de certo modo à figura física de quem as usa. Estas são arredondadas e cheias, aquelas magras e angulosas, e todas têm seu ar próprio que não se presta a confusão. A lavadeira e a pedra formam um ente especial que se divide e se reúne ao sabor do trabalho. Se a mulher entoa uma canção, percebe-se que sua pedra a acompanha em surdina. Outras vezes parece que o canto baixinho vem da pedra e a lavadeira lhe dá volume e continuidade. Na miséria natural das lavadeiras, as pedras são uma riqueza, joias que elas ostentam ao sol e não precisam levar para casa. Ninguém as rouba, nem elas de tão fiéis se deixariam seduzir por estranhos. E um dos desafios mais importantes dessa articulação, né, como algumas autoras vão chamar de intersecção, é a constante busca por uma explicação de quem somos. Parece que a todo tempo a sociedade nos mede pelos cabelos, pela forma como a gente fala, pela forma como a gente come, mas nega a herança das tecnologias das mulheres negras naquilo que faz a vida ser bonito. Parte do desafio que nós temos enquanto mulheres negras é dizer não a uma conformação de uma identidade baseada apenas na dor, mas em uma identidade, uma pertença que também parte da alegria, né? É uma busca constante pela significação da humanidade desses corpos. Na Lavadeira de Mossoró 1, eu encontro a descrição desse fazer, né, no rio Mossoró, né, e encontro também a presença de Luzia. Inicialmente, eu considerava que Drummond havia colocado esse nome de Luzia, né, numa menção a Santa Luzia, padroeira de Mossoró. Eu achava que era isso, né? Então, para mim, achava normal. Drummond resolveu falar sobre as lavadeiras de Mossoró, e deu o nome de uma delas, né, ser Luzia, né, e coincidia que era a Santa de Mossoró. Achei que era isso. Mas só que muito depois,
eu fui descobrir que, na realidade, conversando com Fátima Oliveira, que era muito da minha casa e da casa de Ivonete, e Fátima disse, não, essa Luzia é a minha tia. A minha tia foi empregada na casa de Carlos Drummond de Andrade. Entre as lavadeiras de Mossoró, Luzia se destaca. Sua cor é a do ébano polido, reluzente. E dizem que roupa lavada por suas mãos não há brancura que a suplante em todo o norte. A pedra que Luzia recebeu de sua mãe e esta de sua avó faria inveja a outras lavadeiras de tão grande listradas de vinho de cor, se a dona não fosse tão boa colega. Frequentemente cede a pedra vizinha, que namora aquela coisa tão importante e boa de nela se bater roupa. Enquanto isso, Luzia afasta-se. Fica pensando no marinheiro de Santos. Por que marinheiro? Por que de Santos? Porque sua sina é casar com ele, segundo anuncia o sinal escrito na pedra. Luzia nunca saiu de Mossoró, e de marinheiro em geral tem escassa notícia, mas Rufina espera em Santos. É a pedra que diz, no sinal interpretado por um velho adivinho que nunca errou em suas sentenças. Lá vai Luzia a caminho de Santos. Suas colegas choram ao apitar do vapor. Luzia tem lágrimas nos olhos empapuçados e vermelhos. E sua pedra ninguém tocará. É a pedra de Luzia, encantada. A menos que o adivinho descubra nela novo destino. Nós somos várias. As mulheres negras travestis, transexuais, as mulheres negras pretas e pardas, as mulheres negras que estão nos cargos de limpeza, as mulheres negras que estão dentro da universidade. Os nossos desafios são aproximados, mas ao mesmo tempo existem abismos entre nós, abismos que foram construídos por esse modo de produção capitalista, patriarcal e racista que quer transformar tudo, inclusive os nossos corpos, em uma ferramenta de lucro. Depois descobri que Luzia não estava só nos contos plausíveis de Carlos Drummond de Andrade. Ela também aparecia num livro de crônicas que era anterior ao dos contos, né, que era de 1960, e o nome da crônica é Luzia, não é? E é um momento em que Drummond encontra Luzia no ônibus, não é? Ela reconhece Drummond e fala rapidamente sobre ele, sobre o tempo que morou na casa dele como copeira. Então ele vai perguntar o que é que ela está fazendo na vida, nem que é que ela trabalha, se ela casou. Ela vai dizer para Drummond que agora ela era manicura, né? Mas não manicura de mulher, ela passou a ser manicura de homem porque ela descobriu que, sendo manicura de homem, ela ganhava muito mais dinheiro, porque os homens gostavam de dar gorjeta às manicuras. Então foi assim que eu comecei a falar sobre essa Luzia, ou essa presença mossoroense na literatura de Carlos Drummond de Andrade. A figura da lavadeira, ela acaba me interessando desde sempre porque eu tenho uma memória de criança, não é? Da minha mãe sendo lavadeira no rio, na Lagoa do Apodi. Então era muito comum, é uma profissão, eu acho, das mais antigas das mulheres, né? Eu acho que vem desde o tempo dos escravizados.
Às vezes, mamãe levava uma trouxa muito grande na cabeça, mas, como eu ia com ela, eu também ganhava uma trouxa pequenininha para levar, né? Então, assim, e a gente ia para a lagoa, da minha casa até a lagoa, com essa trouxa. Depois, mamãe tinha o dia de engomar essa roupa toda que foi lavada, né? Eu entendo que o legado das lavadeiras é de nos mostrar que as nossas ciências, que os trabalhos manuais, que os trabalhos intelectuais, que o corpo e que a dança não se separam numa perspectiva negra. Não existe uma hierarquia que foi construída pela branquitude entre quais são os trabalhos mais importantes ou menos importantes. As escravizadas, elas faziam isso para as famílias a quem elas serviam, e depois que elas deixaram de ser escravizadas, elas continuaram exercendo essa função por muitos e muitos tempos, né? O que acabou essa função foi acabando, ainda existe, eu tenho lavadeira, só que agora é diferente. Então por quê? Porque com a água encanada, deixou-se de ir para o rio, deixou-se de ir para as lagoas, e elas têm seus tanquinhos em casa, suas máquinas em casa, mas é uma profissão ainda muito existente em Mossoró principalmente. Eu acho que você não dá aula na universidade se você não tiver um contato com a realidade, não é? Então, assim, você pega os livros e você vai para a vida. Então, o que foi que eu fiz? Eu fui atrás da história dessa mulher, né? E quando eu encontrei a história dessa mulher, eu acabei encontrando a história de todas as mulheres que exerceram ou que exercem essas atividades de ganho. Porque não precisa ser necessariamente lavadeira, existem várias atividades. Existe, por exemplo, Dona Luzia, essa que eu falei da história, ela era na casa de Carlos Drummond, ela era copeira da casa de Drummond, porque ela já estava no meio mais evoluído, né? Então não tinha empregada doméstica, tinha copeira, aquela pessoa que era só para a função de arrumar a casa, cuidar da limpeza das coisas, né? Então mais ou menos isso. As mulheres negras são radicalmente humanas e eu acho que esse é o grande desafio de sermos quem somos. E é bom fazer visitas, melhor é ser visitado. Domingo eu fui ver o rio, que dei o primeiro nado, e vi coberto de lixo quem me banhou no passado. Voltei à fita do tempo e vi me banhando nele, e vendo como ele estava, chorei olhando pra ele, pensando que minhas lágrimas enxugassem o pranto dele. Ergui a vista e bati com força em meu coração. Perguntei pra cidade, por que tanta ingratidão? Por que matar quem matou tanto a nossa precisão? Por que jogar nosso lixo nas fronhas dos seus lençóis? Se ele matou a sede dos nossos bravos avós, com certeza um pouco dele navega dentro de nós. Rio Mossoró, Rio Mossoró,